Estamos online nesse exato momento, aqui pelo Facebook, e queremos desejar uma boa madrugada para todos que estiverem acordados. Já tem gente online, inclusive. Mal entramos, já tem gente de plantão aí na nossa corujice. Hoje é sábado, nós temos como propósito vencer o renascido. Me recorda aí, Paulo, é o Cine Band Privé. Hoje nós vamos vencer, a nossa live vai vencer. O Cine Band Privé hoje. Não, mano. Larga de mentira, Paulo, larga de mentira. Não, eu lembrei da Emanuele agora, pô. Olha aí, Paulo já começa entregando a idade. Já começa entregando. Segundo até o pornô francês era mais refinado, né? Bom dia já, né? Bom dia. Segundo um colega de jornal, que à época ele dava a famosa desculpa: gente, eu preciso sair mais cedo hoje, porque eu vou assistir o Cine Privé. Aí o chefe dizia: vem cá, você trabalha em algum banco de leite? Porque o que mais aparece é peito, né? Aqueles filmes lá. Nós já começamos o nosso live hoje, como vocês estão percebendo, em alto astral, né? O pessoal aí que... Eu não me lembro disso daí que eles estão falando, mas eles estão lembrando aí da época deles. Olha! Os novinhos. Muito novinhos, muito novinhos. Eles estão lembrando aí da época deles, o que era considerado transgressão e libidinosidade. Hoje o nosso tema aqui é uma continuação do que nós fizemos na última live da meia-noite. Estamos tratando sobre erotismo na literatura. Aqui na sua tela estou eu. Temos a professora Catiúcia, professor Paulo Maués, o nosso querido professor e escritor. Todo mundo aqui é escritor e professor. O Alfredo Guimarães Garcia. E eu vou deixar agora a live correr solta, gente. Eu vou ficar aqui nos bastidores, tá? Acompanhando. Se vocês tiverem perguntas para fazer ao longo da transmissão, vocês podem fazer, que em algum momento eu dou uma parada e passo para o entrevistado. Se for direcionado a um deles, um dos participantes, eu peço apenas que vocês coloquem nominal a quem está sendo endereçado e eu passo para o participante. Fiquem online conosco, tá? E vamos tocar o barco. Gente, é óbvio, né? Que estamos entre cavalheiros. Quem começa é a Catiúcia, né? Eu acho que seria bacana, em Franciordes e povo que está assistindo a gente, dessa vez a gente fazendo um formato mais interativo, né? O povo ficar fazendo pergunta e a gente ficar respondendo. Eu acho que vai ser mais divertido, né? Catiúcia. Prazerzão te conhecer. Eu vou propor jogar a bola para te perguntar, olha, ele ainda está na área, para te perguntar como é que entra na tua história, na tua formação, esse lance do erotismo, né? Que eu estava curioso para te perguntar, eu vou começar logo a sessão. Vamos. Já é assim, pá! Como dizem os meus alunos, os dois pés no... Aí agora não é peito, é seio, né? Que eu tô aqui, então eu tenho que dizer os dois pés no seio. Bom, eu ia propor que nós fizéssemos ordem alfabética para ninguém depois ficar me acusando de estar me aproveitando dessa história de Ladies in First. Mas vamos com calma, né? Vamos com calma. Vamos aproveitar o cavalheirismo. Se não der para ser bonito, o cavalheirismo. Ser gentil. A gentileza, ela gera gentileza, já disse o sábio, né? Verdade. E eu queria só dar boa noite primeiro para vocês e dizer o quanto que eu estou honrada de estar aqui, porque eu sou fã. Tem pessoas aí na plateia, né? O Francioli já confirmou, a gente já começou a ver aqui a galera, mas poderia ter mais gente aí, porque eu sou, como muitos, cadeira cativa já aí no talk show, não só do Francioli, mas de todos os escritores que estão aí nos oportunizando essas reflexões dentro desse contexto tão sombrio que estamos vivendo, né? Me permitam quebrar um pouquinho essa nossa felicidade por falar de algo tão natural ao ser humano, que nos faz tão bem,
mas lamentar, pelo menos minimamente, tudo que a gente está vivendo, tantas pessoas que perderam aí seus entes queridos, né? E dizer para essa galera que está aí com a gente, esses notívagos como nós, que eu poderia estar aí, que estava muito mais fácil para mim, tá, Cosmos? Mandando perguntinha para o participante, né? Fazendo um gracejo ou outro, mas não, o Cosmo disse o quê? Né? Vem para cá, querida, vem experimentar para ver que é uma tosse. E aí, como é que eu digo não, gente? Né? Como é que eu digo não? Olha o Paulo já me fazendo essa pergunta, que eu já vou já te responder. Mas antes disso, eu queria pedir assim uma licença para ler um trechinho de um artigo científico de duas pesquisadoras assim maravilhosas nessa área que é tão necessária para ser debatida, discutida, que é a literatura erótica em linhas gerais, dada a sua discriminação, dada todo rótulo e injustiça que essa verve literária sofre. Imagine quando nós fazemos o recorte para a escrita feminina, né? Essa mazela tende a se intensificar significativamente. Então, olha só, para a gente começar pisando em um solo confortável para nós mulheres, né? Olha que eu tô de exército, tá? Caminhaba guerreira, defendendo esse espaço nosso também, enquanto verve, né, do erotismo. Olha só um trechinho. As autoras descrevem mais cenas sexuais e com maior detalhamento. Talvez a necessidade de marcar um espaço de liberdade de expressão. Talvez uma tentativa de, finalmente, mostrar o sexo pela perspectiva feminina. Então, esse é um artigo que vale muito a pena ler na íntegra. Depois eu vou ver aí com o Lombardi da nossa live, né, que está só com a voz aí hoje. Como que a gente faz para compartilhar esse artigo, gente? Olha o título, como é interessante. Representações restritas. A mulher no romance brasileiro contemporâneo. E para finalizar, antes de falar um pouquinho dessa minha verve também, que o Paulo já perguntou, eu queria ler um trechinho de uma referência que Wanda Monteiro, eu costumo dizer assim, é Wanda, nossa diva Monteiro, né? Que vocês conhecem tão bem, escreveu para Gisele Ribeiro, numa das obras dela. E ela diz assim, o erotismo é metáfora da sexualidade. Essa metáfora se traduz numa experiência inteiramente humana, que se realiza para além da realidade de sua gênese, o sexo. O erotismo contém o sexo, mas o sexo não contém nem retém o erotismo necessariamente, né? Então, assim, não é fácil apresentar para vocês. Vocês imaginam como eu fiquei, né, quando o Cosmo disse assim, vamos participar, eu digo, meus alunos, quando eles verem a professora deles dizendo assim, meu Deus, essa mulher está falando de erotismo, né? E as famílias dos meus alunos, o que vão dizer? Vão perder o emprego, né? Então, assim, é algo que a gente vem desconstruindo interna e externamente, e aí eu só posso levantar aqui com vocês a nossa bandeira de luta, né? Olha só como vocês estão dividindo tranquilamente esse espaço tão machista, socialmente falando, tá? Socialmente falando, tão machista, tão patriarcal, e vocês aí muito tranquilamente dividindo comigo, sem se sentir de forma nenhuma incomodados pela minha presença, eu me sentindo também muito tranquila com vocês, e eu acho que isso também é muito de resolver isso dentro de mim, e incomodar a sociedade, para que a sociedade também resolva entre si, bebê. Olha, vai lá, se vira, porque a gente está aqui também para trazer esse elemento que é da nossa natureza. E por que reforçar e continuar reverberando essa negação, né? Essa repressão no que diz respeito a algo que é tão natural, tão belo, tão essencial, que é a sexualidade feminina, né, o erotismo feminino. Então, assim, eu acho que eu me demorei um pouquinho mais aqui, daqui a pouco eu vou ler alguma coisa minha também, tá, Paulo? Calma. Tá à vontade.
Olha, a gente está de Três Mosqueteiros e tu és a D'Artagnan, né? Três Mosqueteiros não, né, Alfredo? Alfredo, teu áudio não estou ouvindo. Estás ouvindo o Alfredo, Catiúcia? Não. Tá assim, o teu áudio está cortado, Alfredo. O Alfredo precisa ativar o áudio dele aí. Agora vai. Pronto, agora. Isso, mano, agora foi. Quando a Catiúcia falou da história do... meus alunos estavam vendo logo a frase do conto As Primas. E se mãe descobre, né? A história... E essa história, já tomando à frente, é muito do aspecto da hipocrisia entre a sexualidade no nível de tabu, né? Que acaba criando tabu, na verdade, na sociedade brasileira. E, na verdade, o que eu trouxe vem de uma coisa que eu via muito na infância e adolescência. Meu pai falava o seguinte, na literatura, um tabu para a geração dele é a geração de que nasceram na década de 20 e que na década de 40, plena ditadura varguista, estavam vivendo os seus 18, 20 anos. E o tabu para eles era ler escondido A Carne de Júlio Ribeiro. Que se você ler hoje, A Carne de Júlio Ribeiro é um gibi da Mônica para a galera de hoje de 16, 17 anos. Né? E, muito tempo depois, conversando com o poeta Juraci Siqueira, nós começamos a rememorar alguns grandes nomes da literatura mundial, mas da brasileira em específico, que tem, né, porque isso está escrito, está registrado, a inserção deles nesse espaço que a gente falava de literatura, não erotismo, mas literatura de sacanagem. Né? Que é o brasileiro não vai tratar isso nunca como erótico, mas como sacanagem. E aí me veio às mãos, numa época no PQP, esse soneto que eu vou tentar ler agora aqui, que é do Olavo Bilac, que era um soneto lido, oculto, dentro de um catecismo. Então era chamado do Catecismo da Sacanagem, justamente. Né? Junto com os quadrinhos do Zéfiro e tal. Chama-se Delírio. É tão inocente o soneto que eu acho que até, se tiverem crianças acima de 16 anos, podem ficar na sala. Chama-se Delírio. Nua, mas para o amor não cabe o beijo. Na minha boca, a sua boca se comprimia. E em frêmitos carnais ela dizia: mais abaixo, meu bem, quero teu beijo. Me perdi aqui. Na inconsciência brutal do meu desejo, fremente a minha boca obedecia, e os seus seios, tão rígidos, mordia, fazendo-a delirar em doce arpejos. Em suspiros e gozos infinitos, disse-me ela, ainda quase aos gritos: mais abaixo, meu bem. Num frenesi, no seu ventre pousei a minha boca. Mais abaixo, meu bem, disse ela louca. Moralistas, perdoe-me, obedeci. Olavo Bilac. Né? Aí quer dizer, Olavo Bilac? Aí você pensa, Olavo Bilac, sim, ama com fé e orgulho, né? O Paulo, outros e outros, Olavo Bilac. Então você tem aí a dualidade. A sociedade hipócrita não vai dar a lume esta informação do soneto. Eu tenho outros aqui, mas conforme avançar eu vou falar dos outros aqui. O que é que a gente pode deduzir disso? O Paulo é expert nessa área do erotismo. Eu acho que deixar de lado a discussão do sexo é conseguir que ele fique cada vez mais oculto e, portanto, ele assuste cada vez mais. Hoje, que é um número que assusta bastante gente, a Catiúcia falou do número que eu comungo com isso, 100.543 pessoas mortas, muitos deles pais. Estamos já vendo o domingo do Dia dos Pais. Solidariedade a todos. Eu perdi amigos e pessoas muito próximas, pessoas do afeto mesmo. Então, ainda há pouco, uma frase me ficou na cabeça, e uma frase dita pelo Cortella e outra repetida, como dizer, do Dom Pedro Casaldáliga, que nos deixou também agora esse final de semana. É preciso que nós, que estamos vivos, façamos valer cada vez mais
a morte daqueles dos nossos afetos que já se foram. Viver a vida na plenitude é uma forma da gente conseguir divinizar essa partida deles. Fazer valer a pena. Né? Quem partiu nos deixa esse dom. Paulo, Alfredo, Catiúcia, Francioles, vão lá, dê um recado de vocês, né? Enquanto a gente já consegue falar alguma coisa. Eu acho que é isso. Começa inicialmente dando essas palavras aí. Olha, Alfredo, começar com Bilac é muito interessante por conta do estigma, né, meu irmão? Há determinados escritores... Olha preparando aí, muita gente só vê o Bilac como aquele parnasiano que anda com a caricatura, né? Como de todo parnasiano, com aquele molho de chaves, né? A chave de ouro, para fechar com a chave de ouro. E aí a gente vê uma pérola como essa, né? A mesma coisa em relação ao Drummond, né? Exatamente. Aí, no Bilac, essa prática oral, né? No Drummond, uma outra prática que faz lembrar uma coisa que está na moda agora, né? Que é o tal do ozônio, que é o poema Quando Desejo os Outros é que Falam. Eu vou ler o poema e a gente vai brincar com ele, né? Ótimo, gostei. Quando desejo os outros é que falam, e o rigor do apetite mais se aguça, despetalam-se as pétalas do ânus, a lenta introdução do membro longo. Ele avança, recua, e a via estreita vai transformando em dulcíssima paragem. Mulher, dupla mulher, há no teu âmago ocultas melodias ovidianas. Aí aqui a gente tem o sexo anal, vindo de um outro poeta canônico da nossa literatura, que é o Drummond, que também muita gente imagina que é um santo, né? E não é bem por aí. Que conclusão a gente pode chegar? Que os grandes escritores tratam também do erotismo, né? Erotismo não é uma coisa que está sempre à margem, né? Que é da marginalidade, da marginália, né? É um tema muito frequente, é indissociável, literatura de erotismo. A propósito, a literatura e o erotismo têm em comum um aspecto muito significativo, que ambas são transgressoras, né? Ambos, né? A literatura e o erotismo não tem limites para eles, né? E, Francioles, sai daí da coxia. Pô, hoje qualquer palavra vai ser ambígua, né, Alfredo e Catiúcia? A coxia, né, parece uma coisa de flatulência, né? O Alfredo agora diz, eu vou logo tomando a ambiguidade está no ar hoje, né? Pois é, né, Catiúcia? O Alfredo vai começar a falar, olha, agora eu vou tomar a frente. Não, vai tomar a frente. Então hoje, se fossem meus alunos, eles diziam assim, professora, está remoso, hoje está remoso. Tá remoso. Então, eu posso ler um poema, então? Pode, a noite é nossa, vamos. Vamos lá. Esse poema, vendendo peixe, né? Está na obra Poética do Talvez, que é do projeto Tocaiunas, tá? # Marabá na Veia, coletivo de escritores. Legal. E aí, para o pessoal não dizer assim, escreveu um texto aí com essa vibe erótica só porque foi convidada para participar da live. Nada a ver, 2015, tá? E aí, porque sabe como é, né? A intriga da oposição é triste. E aí começa assim, colar a alma. Oscular junção esta que une seres tão distintos. Universo plural que se integra pelo desejo de ser um. Tomar o seu em outro, aproximar corpo, boca e saliva, junção perfeita de Eros, buscando heuristicamente a si mesmo. Híbrido ser é o que és, simetria paradoxal do que ainda não há, do que ainda há de vir a ser. Sendo assim, ser harmonia. Perfeita convivência de contrários que desarmonicamente sobrevive, vive, revive. Então, assim, quando vocês trazem esses autores clássicos, né, como vocês citaram aí, Olavo Bilac e Drummond, a gente tem dentro desse cânone também quer dizer, mais ou menos, né, a Gilca Machado, ela é meio cânone, meio não cânone, depende de quem a gente está falando. Inclusive, eu assisti uma conferência da
a Academia Brasileira de Letras, que eles se esforçaram para fazer uma homenagem para Gilca, mas a gente vê uma tensão no ar, aquela sensação de, meu Deus do céu, será que a gente está fazendo a coisa certa? E aí a gente tem a obrigação de fazer homenagem para Gilca, né? E aí eu queria também pedir a oportunidade para ler um poeminha de Gilca, que para puxar a brasa para nossa sardinha, Paulo, caiu no Enem, tá? Para ver como o povo critica o Enem, né? Morra Enem, e às vezes eu também quero que morra mesmo, mas em 2011, olha só o que os meninos ganharam na prova de linguagens. Lépida e leve. Língua do meu amor, velosa e doce, que me convences de que sou frase, que me contornas, que me vestes quase como se o corpo meu de ti vindo me fosse. Língua que me cativas, que me enleias os surtos de ave estranha em linhas longas de visíveis teias, de que és a tanto habilidosa aranha. Amo-te as sugestões gloriosas e funestas, amo-te como todas as mulheres te amam. Ó língua lama, ó língua resplendor, pele, carne de som que a ideia empresta e pelas frases mudas que proferes nos silêncios de amor. Aí só uma curiosidade, gente, olha o que o Enem pergunta, pelo amor de Deus. Lá vem ataque. A poesia de Gilca Machado identifica-se com as concepções artísticas simbolistas. Ai, gente, eu vou morrer. Olha, Catiúcia, eu já ia dizer, poxa, qualquer palavra, menos a palavra cair. Caiu no Enem. Cair é broxante, né? Mas eu diria, depois de ver o desfecho, que foi uma expressão apropriada. Caiu literalmente. Caiu literalmente. Olha só o quanto que a Gilca traz para nós nesse poema. Toda a sua história de sexualidade reprimida, né? Por todo o histórico. Quem conhece um pouquinho da biografia dela sabe o quanto que ela, né, representou aí essa luta que hoje, em pleno século XX, a gente está falando quase 100 anos depois do que ela enfrentou, e a gente evoluiu um pouquinho, vamos reconhecer, tem até um negocinho de uma evolução, né? Mas a gente não pode acreditar que a luta acabou, que a gente pode baixar a guarda, né? Então, nós todos precisamos continuar defendendo essas línguas, esses corpos, essas frases, para que essa poética de autoria feminina tenha cada vez mais esse espaço, né? Olha, Catiúcia, pode falar. Eu tenho assim, me interessado já há muito tempo, sempre gostei da escrita feminina. A Gisele, que você trata aí a partir do texto da Wanda, é uma escritora que eu já conheço há muito tempo, foi minha professora de francês, tem uma intimidade com aquilo que ela escreve, eu acho que é literatura de alta qualidade, né? Mas ela não é a única também, né? A Natália Cruz lançou um livro chamado Madalena, que é maravilhoso, ainda tem um acréscimo de fotos, né? Todo ilustrado com fotografias de nu artístico, isso ganha em potencialidade para realmente, é o desnudamento, né, Alfredo? Você está achando agora, é o desnudamento em todos os sentidos, e é uma língua dupla, no caso dela, porque aparece em português e em espanhol. Tem um lance de sensualidade muito mais acentuado em alguns poemas, dependendo do idioma, é muito interessante isso. E, olha, ela é daqui, né? Então, eu acho que realmente é um espaço muito amplo, em que não só as autoras, mas os autores podem atuar, mas há sempre um certo receio em relação a tratar do tema, né? Por exemplo, eu fiz lá no canal, os vídeos que eu fiz sobre o Haroldo Maranhão foram bem vistos, mas pouquíssimo comentados. O pessoal não fala nada, não escreve nada, como se tratar de erotismo fosse, de certa forma, comprometedor para a reputação da pessoa, né? Vai ficar mal falada, meu Deus. Fica um negócio estranho. Passa a bola para ti, mano. Não, eu ia te comentar contigo que fica até estranho, porque parece que se você comentar, você está agregando, você está... se comprometendo. Se comprometendo também, mas asseverando que...
Pode se queimar, é isso. Olha, eu quando o livro de Eros, quando ele foi lançado, tem duas coisas que depois começaram a me incomodar, né? Uma era quando eu tinha... O livro de Eros é de 98, primeira edição, e eu já tinha lançado meu primeiro livro, que vai ser objeto de uma live específica no final desse mês, 30 anos dele, que é Quem Viu Meu Soninho, que é um livro para criança. E lancei 4 livros sequenciais para crianças. Então, quando eu ia à escola, aí tinha algum pai que escrevia: olha, eu comprei esse livro, aí estava lá, né? Autor também do livro de contos, do livro de Eros. Ah, o senhor escreve, ou então você é erótico? Você era... Aí eu pensei que só escrevia só para criança, tipo assim, será que eu compro desse tarado o livro, dei pro meu filho, né? Tchau, vaza, Alfredo. É um momento bom, né? Isso foi um momento bom, porque hoje em dia, qualquer coisa que fuja um pouquinho da norma, a pessoa é logo classificada para ser cancelada, né? Ah, é pedófilo, é coisa do tipo. Exatamente. Agora, então, ótimo termo contextual, Paulo. Quase cancelaram Alfredo. Então, o que acontece? Esse teu discurso inicial, Catiúcia, tem muito a ver, na verdade, não foi uma fala paralela, tem muito a ver com o nosso contexto. Tem muitas pessoas que estão sendo canceladas, em alguns dos casos, por simplesmente não compactuarem com determinada visão de mundo, que é uma visão completamente deturpada das coisas, né? Vamos fazer uma provocação à moda, né, Alfredo? Do ozônio. De onde tiraram essa ideia, meu Deus do céu? Olha, sim, aí o que é que eu puxei isso aí? Eu falei do Bilac, né? Disse que tinha alguma coisa. O Paulo falou da história do Drummond, né? Drummond, bom sacana, o caso do Drummond de Andrade, né? E aí eu lembrei da infância de um poeta também, que inclusive na sala de aula a professora chegava e disse: olha, vocês precisam, aquela história de vocês precisam, crianças, decorar estes versinhos para apresentar no dia do estudante. Que era qual é o tema? O livro. Ok. Aí você começa lá. Olha, esse poeta aqui era um poeta mineiro, da Academia Mineira de Letras, quase tão conhecido quanto Bilac, príncipe dos poetas mineiros, aquele poeta que todas as mulheres gostariam que os maridos dissessem os versos dele e tal. E a quadrinha dele era muito bonitinha, né? Chamava-se, sobre o livro, chamava um livro aberto parece uma ave a voar. A gente tinha que fazer aquele gesto da asa e tal, né? E quem lê reza uma prece ao saber santo no altar. Aí, tá. Há pouco tempo, mas muito tempo depois, o Juraci Siqueira me apresenta esse poeta na versão erótica. Esse poeta chama-se Belmiro Braga, foi na época, disputava com o J.G. de Araújo Jorge, o preferido, o queridinho das misses, né? E o poeta Belmiro Braga compôs, na forma, falaste da chave de ouro, Paulo, uma perfeição do soneto chamado A Bunda. Né? O soneto eu falei que eu já ia pegar pesado. Então ele começa. Normal. A bunda. Quando ela passa, todo mundo espia. Não para a cara, que não é formosa, mas para a bunda, que é maravilhosa. E em bunda nunca vi tanta magia. Então, requebra, sobe, treme e rodopia dentro de uma expressão maravilhosa. Deve ser uma bunda cor-de-rosa, da cor do céu quando desponta o dia. E ela sabe que sua bunda é boa. Vai pela rua rebolando à toa, deixando a multidão maravilhada. Eu a contemplo num silêncio mudo, embora a cara não valesse nada, só aquela bunda me valia tudo. Aí eu coloquei assim, como diria um amigo meu, caíram todos os meus dentes, mas eu pude me inserir naquele contexto que o pai tinha me colocado na parede, né? Não há a literatura nos opõe
parecendo que o Paulo Moraes é só o autor da Loira do Banheiro, ou só autor dos contos da mitologia amazônica. Paulo Moraes é um escritor. E o escritor está sujeito a escrever sobre todas as temáticas, se ele realmente quer ser chamado de escritor. Eu não reputo o escritor quem publica um livro de poemas, embora haja imensas exemplos na literatura universal, mas persiste naquilo até o que lançou um romance e ficou apenas naquela inicial, somente para dar, literalmente, o que a gente chama de uma satisfação para a vida literária. E o Belmiro Braga me mostrou essa surpresa. E fui descobrir outras e outras coisas do Belmiro Braga. Aqui no Pará nós temos o nosso Bruno de Menezes. Alfredo, tu vai entregar todo mundo, mesmo meu amigo, só para saber. Não, quem eu conheci, entrego. Bruno de Menezes, Rodrigo Pinagé, Alonso Rocha. Eu estou falando só dos falecidos porque é muito menor o risco de processo, né? Mas dos vivos eu falo também. O Juraci Siqueira é o único que coloca a cara a tapa. Ele publica logo tudo que ele já escreveu da chamada literatura escatológica, né? Eu reli o que eu escrevi, eu não vou publicar nunca, tá? Já acabei de rasgar tudo que eu publiquei. É porque é muito ruim o que eu escrevi nessa área, foi publicado no PQP. Se algum pesquisador for buscar no PQP, no futuro, que para lá. Para mim, o que vai valer de retrato que eu quero deixar nessa área é o livro de Eros. Esse, para mim, já basta. Alfredo, agora eu vou discordar de ti, porque O Homem pelo Avesso tem coisas tão significativas quanto as que tu encontras no livro de Eros. Paulo, né? Eu aceito essa tua intervenção e realmente concordo. Tanto é que eu estou muito, mas muito inclinado a fazer aquela tua proposta muito antiga, lembra como é? Como é que era? Relicário, alguma coisa assim, de perversões e... é o pequeno compêndio das perversões humanas. Pequeno compêndio das perversões humanas, E eu Provocador, hein? Provocador. Eu encontrei lá no Homem pelo Avesso, Paulo, encontrei coisas fora, né? Falando do livro de Eros, quando eu fui preparar uma hipotética terceira edição que nunca saiu, ele teria 15 contos, 8 do original e 7 que eu ia inserir. Reli agora, recentemente, 2 são uma porcaria, então já eliminei também. Como eles só tinham sido digitados na editora e não tem mais arquivo salvo lá, ninguém vai localizar nunca esses textos. Né? Aí eu já dei fim nesses. Mas os outros são muito bons, e tirando do Homem pelo Avesso e de mais outro livro, por exemplo, da segunda edição do Memória do Quintal, tem um conto chamado Primícias, que é muito bom na temática erótica. Temática erótica infanto-juvenil, inclusive. Sim, mais adolescente. Então, tu tens toda a razão. Realmente, aí eu coloco essas escusas e aceito. Tá? E do livro de Eros, a minha grande intervenção que eu quero deixar, daqui a pouco vou ler um trecho, é de que eu acho que consegui lá fazer uma coisa que o Paulo, no texto recente, declinou bem. Deixar várias vertentes do erotismo. O voyeurismo, né? Tá? A questão do olfato, né? Acho que toda a relação humana, então, ela começa muito por você olhar. Sentidos, né? Sensorial, né? Sensorial. Sensorialidade, exatamente isso. E a gente não pode deixar isso de fora. Quem desconhece isso, ou está se reprimindo, ou foi reprimido. Né? Aí já vai para a área do psicanálise, né? Aí no mínimo assisti uma Maria João, uma Maria Homem aí, uma Maria Lúcia Homem, que eu já, inclusive, compartilhei lá no meu Instagram, viu, gente? Aí vai para uma coisa, Paulo, que é outra coisa que as pessoas, Catiúcia e Paulo, pessoas confundem muito, né? Que é a história do o narrador, né? Vem cá, você viveu aquela coisa, Catiúcia? A tua experiência é aquela e tal. No livro de Eros tem um conto chamado de Sombras, Memória e Paixão, que eu vou abordar mais, em que ele tem uma cena que eu acho bonita, né? Que a cena é uma narradora, é uma personagem que narra a relação dela com alguns homens, e uma certa cena ela narra uma cena de sexo bem quente num escritório, em que o medo é aquele de que, com as cortinas abertas, no prédio que eles estão fazendo a cena, as pessoas
à distância estejam vendo. E, na verdade, é o que excita essa personagem e o seu parceiro também, né? Aí vai, quando foi lançado e tudo, aquela coisa, né, de autor, vai lá, pô, meu amigo Paulo, compra o livro aqui, compra, tá, vou comprar aquela história, vou comprar para te ajudar, tá, pá. E assim, comprando para me ajudar, eu vendi 500 exemplares, né? Aí um dia uma pessoa veio e disse, olha, eu fiquei um pouco constrangida, porque aquele livro que você me vendeu, aí eu não tinha lido nada dele. Um dia eu cheguei em casa, não tem nada para ler. Aí você falou, olha, livro de conto é que nem livro de poesia. Você pode abrir em qualquer página que você vai, né, encontrar um conto, você vai começando a ler. Aí eu abri e estava lá, De Sombras, Memórias e Paixão. Aí eu achei muito parecido com um filme que eu tinha assistido, que é adaptado do livro da Isabel Allende, então eu comecei a ler. E comecei a me interessar pelas histórias, porque era uma mulher que narrava. Mas quando chegou num determinado momento, eu fiquei surpresa porque eu nunca tinha contado, olha a história, eu nunca tinha contado isso para ninguém. Aí eu disse, meu Deus do céu, o que essa mulher está deduzindo aí? Não, porque tal e tal cena, aquilo aconteceu comigo. Aí eu olhei... Olha a força da literatura, né? Eu creio que era uma cantada, meu irmão. Outro escritor estava comigo do lado na época, com o papo, a gente falou, mas como? Isso é impossível? Eu disse, não, na verdade é possível porque as pessoas transformam as suas fantasias na fantasia que já é uma fantasia da literatura, né? E essa cena tem uma cena muito similar realmente no livro e depois na versão para o cinema do livro da Isabel Allende também, né? Que são quase que próximos aí o lançamento do livro de Eros com alguns clássicos que assistiram. Mas tem uma cena que essa deve ter vindo inconscientemente na minha cabeça, também no livro chamado, acho que é do Mishima, é do Mishima, um cineasta japonês também, muito parecida mesmo. Aí eu fui declinar vários mistérios aí. Primeiro, o mistério dessa criação. A gente nem sempre, quando está criando, está fantasiando. As experiências do inconsciente dita isso, né? E você está fantasiando com alguma base de pesquisa, de literatura ou de vida. Literatura é vida, óbvio, na tua formação. Essa loucura leva as pessoas a confundirem, né? Tem um grande escritor e grande também sacana, que é o Ricardo Ramos Filho, né? Neto do Graciliano Ramos, que ele contou uma história rapidinho para lembrar, que era a história do amigo dele, poeta, que chegava e quando ele começava a conversar lá com a então, disse, olha, eu me encantei com seus olhos e tal. Eu narrar para a Catiúcia, encantei com você, Catiúcia e tal. Vou escrever um conto para você. Aí, pá, ela, a garota ali, eu conto. Nossa, você me descreveu perfeitamente tal, pá. Aí vai, e aí, fulano, cadê fulano? Acabou e tal. Se encantava com uma segunda garota. Escreveu um conto para você. Aí, era o mesmo conto, tá? Ele mudava. Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, Fordismo. O Ricardo falou, o pior que você via é o seguinte, que as pseudas inspiradoras dos contos, mesmo que não fossem as inspiradoras dos contos, elas se sentiam retratadas na narrativa. Olha o poder da palavra. Como falo por ti, literatura. Olha o poder de invenção que a palavra pode ter. Agora imagina numa temática como essa, do sexo, que a gente vai entrando no ambiente do sórdido, né? Paulo me ilustra aí, do sórdido, do fantasioso, não é o fantasioso, viu, Francioles? Do aspecto também que junta natureza, aspecto humano e o aspecto também daquilo que é ainda desnorteante, tabu, né? O tabu foi a minha geração, mais do que a de vocês, ela muito foi complexo. muito norteada por aquilo que era tabu. Né? Quando meu pai me falava a história A Carne, de Júlio Verne, minha geração foi o contrário, ela viu todo aquele nascimento do cinema, a pornochanchada brasileira, durante a ditadura militar, depois uma ascensão de um cinema que tentava ser um pouco mais de arte, mas ainda com uma pegada bastante erótica, né? Da literatura internacional também erótica,
da pseudoliteratura à subliteratura também erótica. Os meus livros, dessa formação aí torta de leitor, eles passaram desde Adelaide Carraro, né, estudante, Muros Altos, li tudo de Adelaide Carraro, Nelson Rodrigues, tem de boa parte do Nelson Rodrigues, e vários outros subautores que eu hoje nem lembro. Aí me pergunta, mas porra, você leu essas porcarias? Li, porque eu acho que mesmo o pior livro que eu tenha lido ajudou na formação ou deformação minha como leitor e como autor depois. Eu acho que é importante eu não marcas, né? A gente vai percebendo marcas ao longo da nossa trajetória. Olha, no teu poema eu percebi uma coisa que talvez você não tenha lido a autora, mas eu percebi o eco da Olga Savary, que é uma poeta muito marcante isso, essa ligação umbilical dela de erotismo e natureza, né? Que eu tenho algumas marcas também em alguns pontos meus. A gente vai identificando isso. A Wanda tem muito essa marcação. A Wanda está vendo há pouco aqui. A Gisele, li pouco da Gisele, li um pouco mais da Wanda. Né? Na própria Inclusive, eu tenho um poema de Wanda para ler daqui a pouco para nós. Excelente. Na própria literatura do Benedito Monteiro, eu vejo muito isso. Agora, sabe o que eu acho que a minha geração, mais do que a de vocês que vem logo depois, ficou marcada? A minha geração ficou marcada mais pelo erotismo, que ele é muito mais transcendente, mais doce, porque você tinha o excitar mais com aquele vento que ondulava a roupa da fêmea do que o desnudar dela completamente. Né? As gerações posteriores já tiveram o desnudar naturalizado, né? Naturalizadíssimo mesmo. Né? E talvez isso tenha tido um pouco mais a influência em que esse olhar do doce ambiente erótico tenha sido colocado um pouco de lado. Não sei se eu estou teorizando, falando bobagem, mas eu percebo muito isso. Que algumas coisas que eu escrevi no passado, talvez hoje não tivesse leitores tão perspicazes quanto antes, se fosse pensado com esse olhar de agora. Né? As Primas, por exemplo, esse outro conto de Sombras, Memórias e Paixão, enfim, várias outras coisas. Tá? Eu me alonguei muito. Talvez uma sutileza. Eu acho que hoje a gente está perdendo. Olha que legal. Olha, a Wanda comentar aí, ó. A Wanda comentou, eu acho que é o segundo ou terceiro comentário dela. Gente, meninos, leiam aí, comentem com Wanda. Olha, uma live que tem a Wanda na plateia. O Alfredo já ganhou a noite. O copo está vazio, mas vou brindar depois, Wanda. Cadê? Só já quase chegando no ápice, né? Depois dessa frase aí, né, Alfredo? Dá para chegar quase no ápice aí. Da live. Pois é, o Alfredo vai cair para o lado aí. Não, Alfredo, já aguenta aí. Me permitam, olha, com o comentário de Wanda aí, me permitam ler um poema que ela gentilmente compartilhou. Olha, especialmente, hein, gente? Especialmente para essa live, tá? Poema para Orfeu. Teu corpo, esse templário ninho de todo convívio, covil de meus demônios, onde um tudo de céu e de inferno transpira em suas paisagens. Corpo templário, campo bélico, onde teus joelhos, flancos, em prontidão de duelo, movem-se no fluxo das veias, a perseguir o cume do cio. Língua tua, espada nua e fria, 2 gumes, a mira, o corte feroz na carne aberta, em camadas de espera. Olhos teus assombrados, miríades de medo, rutilam o desejo escrito na fronte. Mãos tuas, tão vazias de ti, trazem nos dedos silenciosos, segredados em mim, afogados no exalar dos poros. Teus braços, no ímpeto do abraço, rogam pelos meus. Teus pés, em sobressaltos, vicejam asas. Teus músculos afligem sob minhas mãos e domínio. Teu corpo, esse templário, altar em chamas, onde o membro arde inteiro, erguido de anseio,
de teu mais vasto inferno. Um instante em ti é imenso e eterno. Wanda Monteiro, gente. Bom. Que dizer, né? Que dizer? Eu tenho uma coisa para dizer. Aí, o que dizer depois, né? Me permitam. Né? Deixa eu acender o cigarro aqui, né? Nem fumo, né? Só uma metáfora. Olha, na verdade, tem de Paz Loureiro e companhia para frente nesse poema, né? Então, esses dias eu participo de vários grupos de professores de português aqui no Facebook, e aí o professor fez uma postagem que tratava de ambiguidade. Não, olha, ambiguidade é um problema. E eu escrevi, não, ambiguidade não é um problema. Na literatura, ambiguidade é a solução, né? E aí, tu sabes que eu tenho ouvido muito sensível, eu escuto o texto literário, né? Quando tu leste, assim, o cume do cio, eu comecei a achar graça sozinho aqui por causa da ambiguidade, né? O cume, o ápice do cio, e o o comido cio, comido, né? Cio, tem que ter um jogo de palavras. É quase uma cacofonia, né? Exatamente. Então, isso só quem tem realmente muito domínio da palavra consegue projetar. E, lamentavelmente, a parte significativa dos leitores não tem a perspicácia de depreender esses elementos que são, assim, são minúcias do texto que merecem muita atenção, mas parece que a gente está num momento em que, sei lá, acho que está na moda ser ignorante, ser insensível, e as pessoas não percebem a qualidade dos textos, não percebem as possibilidades de leitura de um texto. Isso é muito triste, isso é muito, muito, muito triste mesmo, né? Daí a gente tem um monte de escritores produzindo material de boa qualidade e que não é valorizado, e em contrapartida tem um monte de porcaria aí sendo publicada, e olha, o negócio vem sem água, né? Eu me conscientizei agora, Paulo. Olha, o Francioso acordou. Ouvi uma voz. Olha, acordado. Deixa eu tentar dar uma contribuição aqui também na discussão, que está ótima. À vontade. O Alfredo falou ainda há pouco sobre a mudança, por exemplo, da geração, da forma como o erotismo era tratado na geração que ele citou, mas na geração anterior, a forma como é hoje. E eu acho que isso reflete também na literatura, né? Porque tu tens numa geração anterior, vamos pensar que, vamos lá para trás mesmo, lá para Machado de Assis, para aquela geração. Tu tens, às vezes, um texto que vai gerar o tempo todo como um clímax para um momento de erotismo, né? Para um momento em que o amor é vivido plenamente. Hoje em dia, se a gente for olhar para a literatura que é produzida hoje, tu já não tens mais esse texto que vai se desenrolar totalmente para que haja o clímax. Ele trata mais como algo natural na vida dos personagens. Então, se a gente vê hoje os romances, os contos de hoje, o erotismo ele vai surgir mais como algo mais frequente, né? Mais aberto ali na construção dos personagens, na construção da narrativa. Tu não tens aquela narrativa que vai se avolumar e muitas vezes desembocar no ápice como erotismo. Não, ele já está frequente nos personagens. Então, me parece que a abordagem também do erotismo ela vai mudar. E o erotismo dentro de uma produção textual é um tema muito delicado, que precisa ser abordado pelo escritor, percebendo também a mudança do tempo. Ó, eu trabalhei há uns meses atrás na preparação de um romance, que vai ser lançado agora por uma editora. A editora me enviou esse livro para eu trabalhar na preparação, então eu fiquei em contato com o autor o tempo todo. Depois que eu terminei as minhas perspectivas sobre o livro, teve um ponto do livro envolvendo o erotismo que eu conversei com o autor, mais especificamente insisti por uma certa mudança. Esse trecho que envolvia o erotismo, ele tinha uma cena mais ou menos assim. O personagem chegava em casa, depois de um dia muito difícil na rua. Não me lembro quais foram os problemas que ele enfrentou, mas foi um dia de estresse muito grande. Ele chegou em casa
encontrou a personagem, que era a namorada dele, com que ele vivia uma relação de amor, mas que tinha também essa parte sórdida do erotismo ali, da relação deles. E a personagem percebeu que ele tinha tido um dia estressado, que tinha enfrentado um problema, e ela decidiu chamá-lo para ir para a cama, para fazer amor. E o que ficou entendido no texto é que meio que ela queria usar esse momento de sexo como para desestressar. Relaxamento. Para desestressar o personagem. Então, quando eu topei com os olhos nesse trecho, eu disse, rapaz, esse autor vai ter problemas. Eu disse, olha, querido, você vai ter que alterar. Eu recomendo que você altere esse trecho aqui, que você crie uma ambiguidade, como falou o Paulo. É preciso que haja uma ambiguidade aqui. Por quê? Porque nos tempos de hoje, olhando para toda essa forma como o erotismo hoje é tratado, a abordagem feminina, a chegada da mulher dentro desse tema, tanto para discussão quanto para trabalhar dentro de um texto, não fica contemporâneo que uma mulher vá para a cama com o personagem apenas para desestressá-lo. Então, não faz sentido isso. Você vai ter problemas, tá? Em algum momento social, alguma abordagem social, você vai ter problemas. Isso aqui abre margem para que o seu texto transmita uma mensagem que eu tenho certeza que não é a que você quer transmitir. Então, seria muito interessante criar uma ambiguidade para quê? Para que fique registrado que esta mulher foi para a cama com o personagem, mas também porque ela queria esse prazer, né? Então, eu estou citando esse exemplo a vocês de como é delicado trabalhar, às vezes, com o erotismo. A gente não pode se deixar levar, assim, pela nossa vibe e tal, jamais, sem perceber esse contexto de hoje, né? Então, a forma como o personagem, como um livro, abordava o erotismo no passado, não vai ser mais a forma como aborda hoje, por exemplo. A gente tem que ter isso em mente, assim. Um feeling, né? Uma sensibilidade para... Entendi. É isso mesmo. Olha, gente, vocês são 3 produtores de arte. No meu caso, eu sou o sujeito que comenta a arte, né? Então, essa é como eu se expõe, como eu vou expor o erotismo, não é uma preocupação que eu tenha, né? Na verdade, eu depuro discursos a respeito do erotismo a partir da produção das outras pessoas, né? Dos escritores. A minha condição é muito mais de leitor do que de escritor, né? Eu escrevo porque, fatalmente, eu tenho que, para dar publicidade àquilo que eu consigo visualizar como leitor. Pode seguir, Paulo. Está te ouvindo. Acho que deu uma congelada lá. Foi só uma congeladinha que deu. Deu uma quebradinha, né? Vai, então, Paulo, assim, a gente está te ouvindo. O que ele comentou é muito interessante, porque é uma preocupação. Caiu, Francioli? Voltou. Não, pode. Tá. Então, essa é uma preocupação de quem realmente produz. E é uma preocupação muito lícita, porque... Tá dando certo? Então vamos. Porque, na verdade, quando a gente escreve, o ato de escrever por si só já é um prazer solitário, né? É uma ação literalmente masturbatória. Deu uma quedinha mesmo, né, gente? Paulo deu uma saída agora, mas vai já retornar aí. Eu vou entrar nesse âmbito aí, François, com curiosidade. Esse autor ou autora resolveu esse impasse aí, você sabe? Seguiu o teu conselho para redefinir Ele seguiu, Alfredo, e assim, ele criou na realidade uma dualidade, uma dubiedade. Ambiguidade, né? Uma ambiguidade e uma dubiedade, no sentido de que quem interpretar aquele texto hoje vai compreender que havia um interesse dela também, interesse de ela ter prazer também naquele momento. Porque do jeito que estava, Alfredo, a impressão é que realmente ela estava servindo apenas ao desejo dele. E a gente sabe que hoje não é assim, né? Hoje não é assim. É claro, eu me lembro que na primeira vez que eu abordei isso com ele, o argumento que ele me devolveu, assim, isso cordialmente, foi uma conversa cordial, não teve conflito nenhum, conversa aberta.
Ele me disse, olha, mas a personagem tá falando numa época, contextualizando, que isso faz sentido. Eu disse, tudo bem, mas o tempo em que ela vai ser lido é hoje, não é o tempo da personagem. E te digo mais o seguinte, se você está me explicando, e eu estou entendendo, que a tua abordagem não foi essa interpretação, vamos dizer, machista. Agora, se tu soltas esse texto dessa forma, o teu livro vai ser lido por gente que não vai te ouvir. Se for lido daqui a 100 anos, como acontece, por exemplo, com a desconstrução hoje do Monteiro Lobato, tu vai ter gente que vai abordar esse texto aí e não vai te dar margem de explicar. Vai ser aquela interpretação e acabou. Só precisa ter muito cuidado quando a gente lida hoje com erotismo em texto e tal. Rapaz, o Paulo sumiu, olha. Essa preocupação aí, não só no erotismo, eu tive um problema bastante, não digo que foi tão grave, porque acabamos resolvendo com a saída do livro de circulação. Foi com um livro de crônicas, em que eu falava de... A ideia era lançar um livro de crônicas que fossem abordadas diversos tipos de esporte. O principal era o futebol, memória do futebol na infância, né? E num deles havia a criação de um grupo, de um time de rapazes jovens da periferia, né? E entre eles havia um negro que era o goleiro. E o goleiro era apelidado pelos colegas de Kong. Né? Eu, quando publiquei a crônica no jornal, não houve nenhuma restrição. 10 anos depois, quando foi sair por uma editora, a pessoa que foi digitar os textos, que eu não tinha um arquivo digitalizado, chamou a atenção. Olha, você precisaria pensar aqui, porque você está chamando ele literalmente de gorila. Gorila é macaco. E se ele é negro, já tem o aspecto do racismo. Aí eu levei para o editor. O editor, embora as anotações, ele não levou à frente as anotações que eu fiz no PDF. E o livro saiu com a primeira impressão, que era a impressão só para circular na divulgação dos professores, com essa menção que eu tinha suprimido, levando em conta a revisora inicial. O que aconteceu? Foram 100 exemplares impressos, 100 exemplares jogados no lixo, que era para divulgação entre professores. O editor ficou um pouquinho chateado comigo, né? Mas eu preferi, eu guardei esse exemplar comigo. Tirar de circulação, o bom foi que depois a editora acabou desaparecendo e o livro acabou não saindo. Mas para você ver o cuidado que você tem que ter com a contextualização. Né? Contextualização é importante. Eu estou escrevendo algo agora sobre a pandemia. É uma hipótese que eu não considero, porque eu acho que é bom o distanciamento no tempo, no espaço, para a crítica, para tudo mais. Mas supondo que eu estivesse escrevendo e tratar no aspecto da sexualidade durante a pandemia. Eu acho muito remota a possibilidade de abordar isso agora, porque ainda não tenho elementos consistentes, e literatura tem que ter elementos consistentes, né? Para que eu escrevesse isso. Isso me remeteu para um documentário que eu assisti hoje à tarde sobre o grande Graciliano Ramos, né? E um dos autores que comentava o Graciliano era o Josué Monteiro, que é do Maranhão. O Josué falava o seguinte: o Graciliano, ele não fazia literatura de ficção. O Graciliano fazia literatura que ele chamava de literatura de memória, literatura de registro, literatura para assegurar aquela permanência daquilo que tinha sido vivido. Não era para catequizar, para chamar para ser vinculado ao Partido Comunista, nada disso. Até porque ele foi se filiar bem depois, né? Mas era uma literatura de memória, uma literatura de registro, um processo de construção do ser humano. Eu acho que eu curto fazer um pouco isso também. E acho muito prematuro, por exemplo, escrever sobre a pandemia nesse momento agora. Né? Estou escrevendo algo que é relacionado a 2016, já me sinto seguro. Né? E a maravilha desse artefato tecnológico é isso para a gente. Eu consigo pesquisar o noticiário, assistir o Jornal Nacional do dia do impeachment,
discurso da Dilma, tenho gravado, consigo saber o tempo que estava em Belém naquele dia e tal. Maravilha. Né? Daqui a 10 anos, talvez escreva sobre a pandemia. Né? Caso, né, obviamente, consiga sobreviver ela também. Acho que vou conseguir. E a linguagem, falando sobre sexo para encerrar, ela tem que ter essa preocupação. Francioles foi, eu, se fosse o autor, agradeceria infinitamente a preocupação dele, né, Paula? Com certeza. O texto se eterniza, né, Alfredo? O texto se eterniza. Depois que você publica, então... Tem uma história... Olha, com uma palavra pode mudar todo o contexto. Memória do Quintal tem o conto lá em que o sujeito... que tem o garoto, que é o perna de moça e tal, papá, e no determinado ponto lá o sujeito fala que o garoto era o bom de futebol e tal, bom também em empinar papagaio, cortava todo mundo, era o fanchão da rua. Eu escrevi, entreguei lá para a editora, tá? Um mês antes do lançamento, um mês antes de entrar para a gráfica, me chama o chefe dos revisores. Diz, olha, nós temos um problema no seu texto. Está muito bom. Aliás, você tem um problema, você não nos dá um problema que nos dão outros autores, que é a questão das vírgulas. Eu tenho uma obsessão com vírgula, e a culpada disso é uma professora da faculdade, a professora Rosalie Brito, que ela me fazia pegar os meus textos jornalísticos, se alguém, o amigo da Rosalie pode falar isso para ela, eu sempre faço isso, e pegar, veja isso aqui, agora tira todas as vírgulas do teu texto e faz a leitura e vai colocando as vírgulas. Então, minha preocupação é extremamente com a pontuação. Aí eu pensei que era pontuação. Não é pontuação. O que é? Vem cá. Aí ele me mostrou a página de onde estava o conto, uma cópia da página do Aurélio, uma cópia de um outro dicionário e uma cópia de um texto, acho que era do Dalcídio, Dalcídio, não lembro o grande autor. O que foi? Não, porque aqui você está falando diretamente que o garoto é homossexual. Não, nunca. Por quê? Não, você está falando que ele era o fanchão da rua. O fanchão é derivado do fanchone. O fanchone é justamente o homossexual, aquele que assume, inclusive, e cabeça o casal homossexual. E mostrou a cópia do dicionário, a expressão que falava em italiano, a expressão no português antigo, enfim. Eu disse, bom, eu vou te dizer o que a memória me ditou que eu posso ter cometido esse erro. Quando se fazia essa atividade de empinar papagaio, havia o corte. Olha a história do corte, né? O corte. Então, quem cortava mais a linha encerada era considerado um fanchão. Pode haver essa correlação aí entre o fanchão, o que corta, né? Portanto, na relacionamento homossexual, ou não. Mas a minha expressão está essa. Agora, se eu colocar cada uma das palavras, que é de um vocabulário regional, estou falando da região nordeste do Pará, Capanema, Bragança ali, usamos essa linguagem. Não vi em Belém, quando eu moro para cá. Mas se eu colocar o glossário ao final do livro, vai ficar maior do que os contos. Vai dar umas 10 páginas só de glossário. E aí nós optamos por colocar a palavra entre aspas, né? Na verdade, era entre aspas ou colocando itálico. Optaram pelo itálico. Eu aceitei. Agora também tem censura nisso. Isso eu contei para o Paulo, o Francioles me perguntou uma vez. Eu fui censurado, eu posso falar agora porque o livro já foi fora de circulação pela Paulina, num livro de contos da Paulina. Acho que havia a palavra justamente que eu falei ainda há pouco, bunda. Por isso que eu repito tanto a palavra bunda. Né? A palavra bunda tinha que ser tirado de 3, 4, 5 passagens do conto. Por quê? Para trocar um traseiro, ou alguma coisa, calipige, alguma coisa assim. Gente... São detalhes assim, importantíssimos desse universo de editoras, né, editorial. Por isso tem sido tão importante, né, vocês estarem compartilhando aí essas vivências de vocês, porque tem muita gente que fica acompanhando as lives que está começando nesse ambiente literário, né? Então, são histórias que enriquecem. Vocês me permitem trazer um pouquinho aqui mais das pesquisadoras que falam sobre essa temática, trazendo também para essa verve feminina? Ótimo esse artigo, gostei da... E aí elas trazem um aspecto que eu quero compartilhar mais 2 poemas, porque tem gente aí que está esperando para o seu poema ser lido, gente. Nós temos que... nossa audiência! O
O povo está acordado aí esperando a poesia deles. E aí as meninas pesquisadoras que eu falei, elas dizem assim, gente, ó, o dado curioso é que, apesar da frequência e da variedade, as personagens das mulheres se sentem bem menos satisfeitas sexualmente, né, em relação ao sexo e à própria sexualidade do que os homens. Então, assim, o que eu sinto? Que nós, nessa verve mais do recorte da escrita feminina, a gente parece que está aprendendo a escrever também, né? Pode me questionar aí, viu, galera que está aí escutando a gente? Mas é a sensação que eu tenho, porque quando eu fiz a leitura desse artigo, que me chamou muita atenção, e eu recebi os poemas das meninas, querendo que a gente, né, divulgue aqui a voz delas, brade também as vozes, né, tão silenciadas ao longo dessas eras, não tem como a gente não perceber isso, a preocupação do eu lírico nesses poemas, muito mais com o gozo do parceiro do que com o seu próprio. Mas pode ser tudo impressão minha, eu queria compartilhar com vocês. Posso? Darlete Ferreira, de Marabá, ela diz assim: deixo tudo só para ter. Uma paixão avassaladora, deitar ao seu lado despida, percorrer a perfeição de cada curva, exposta no seu corpo, com as mãos, a língua voraz, uma noite com você, para gemer sem dor, provocar seu tesão, sentir teu cheiro de homem, lambuzar-me em teu suor, entregar-me excitada, implorando ser tua, senti-lo ereto, eriçado, adentrando-me em intimidade, tornando-me sua, fazendo-me mulher excitadamente. Esse é Arlete. Eu acho que a gente vai poder escrever artigos depois disso aqui, viu, Paulo? Você que é o cara aí das produções. E aí, para finalizar, da Cláudia Chini, também de Marabá. Gente, me perdoe, mas eu tenho que puxar brasa para minha sardinha. Sil. Frágil o fingir, resistir à entrega, deleite do amar sem pressa, onde o tempo não se preocupa com horas, apenas o saciar, o desejo incontido, agonizante, corpo febril, costas que arqueiam, estremecem e anseiam pelo toque, pressão de lábios famintos, sequiosos, arrancando gemidos despudorados do êxtase profundo ao ter teu corpo em mim. Então, assim, compartilhar essas poieses das meninas, né, trazendo à tona essa sua essência feminina, sexualizada, erotizada, é algo assim que a gente escreve. Eu penso que nós mulheres ainda estamos nesse. A gente escreve aí, meu Deus, deixa eu ver aqui se eu estou conseguindo falar mais de mim ou se eu estou falando mais do outro. Talvez seja algo para que a gente possa aí debater e fazer um outro fórum, me permitam a proposição, né, para trazer, de repente, um pouco mais desse erotismo na escrita feminina, inclusive também, porque a hora já se derrama, a gente percebe, né? Catiúcia, uma coisa. Tanto ainda a comentar sobre isso. Esses textos aí são das mulheres que estão aprendendo a escrever? Jesus, imagina quando não, eu quero dizer, né? Não é isso que eu quero dizer. Peraí, não. Ó, eu falo assim, com relação ao artigo das pesquisadoras. Não, eu estou brincando, estou brincando com a língua, na verdade. Mas olha, Paulo, Catiúcia, eu achei interessante a Catiúcia abordar isso. Eu entendi já, na hora que ela estava falando, eu já puxei para um outro lado assim, de interpretação, sim. Que é com relação à liberação feminina, essa liberdade feminina que ela tem hoje de tratar sobre o erotismo. E aí já entra uma vastidão de debate aí, né? Porque tu tens a repressão feminina histórica em tudo quanto é campo, né? E aí tu tens isso na literatura também. Tu tens a mulher que me parece ter essa dificuldade de trabalhar esse erotismo de forma mais livre, sem essa preocupação com o social, que nada mais é do que aquele velho instrumento de dominação que os instrumentos de poder usam
né? Isso é puramente Foucault, onde o erotismo e o sexo são usados como ferramenta de poder também, para oprimir e assim dominar. É puro Foucault. E eu imagino, Catiúcia, e as mulheres que estão nos ouvindo aqui, a Wanda, que trabalha muito bem o erotismo também, eu imagino o desafio que é, né? Produzir textos erógenos. É um desafio, inclusive, para o próprio homem. Para o homem já é um desafio. Quando a gente está escrevendo, a gente fica o tempo todo se questionando se não está passando do ponto, como vai ser o julgamento do outro. Para vocês terem uma ideia, logo no início da live, foi falado acerca das poesias eróticas do Drummond, né? O Drummond, ele lançou um livro com toda essa temática, que é o livro, se não me falha a memória, O Amor Natural. Esse livro, gente, foi um livro póstumo. Foi um livro póstumo do Drummond. Mas ele foi um livro póstumo porque Drummond assim o quis. Em vida, ele já estava com o livro prontinho para ser publicado. Ele não estava trabalhando ainda, preparando o livro já estava pronto. Mas ele optou por não publicar. Ele deixou... Mas o Drummond sempre deu uma fugidinha, né? Ele deixou condicionado que a publicação só poderia ocorrer depois que ele morresse. Justamente, tem duas histórias. Justamente por causa desse juízo dos outros, né? Mas tem duas histórias desse livro dele, do amor natural e do corpo, né? Publicados póstumos. É de que o Drummond, o que ele queria ver publicado era aquele que fosse extraído sutilmente, né? E a editora queria dar uma outra ideia do Drummond. Só que o Drummond tinha muito essa consciência de que ele era uma figura pública, afinal de contas, ele era o poeta, né, da história da poesia modernista. Ele não era mais nem o municipal, nem o estadual, ele era o poeta federal. Né? E os netos depois já assumiram aquela história. Não, vamos vender. É para vender? Vende. Né? Vende mesmo. E eu acho que ele tinha a certeza de que ele era o Drummond na época, o autor, né? Como no documentário que eu falei há pouco, o biógrafo Gutenberg fala do Graciliano Ramos. Ele disse que o Graciliano Ramos era o cara que a gente sabia que ele tinha consciência de que ele era Graciliano Ramos, de que ele estava fazendo algo que ia ficar para além da vida dele. O Drummond tinha essa consciência. Aí o cara se pega nessa coisa aí. Vem cá, eu publico agora, não é melhor... E, inclusive, até porque o impacto depois da morte dele, né, François? Ele foi muito maior, o marketing foi melhor ainda. E o autor não sentiu nada, se houve crítica... Ele não quis pagar para ver, né, meninas? Não quis pagar para ver. Mas era arriscado alguém querer matar se ele tivesse vivo. Mas olha, né? Eu já passei por essas barras aí, olha, eu recebi uma vez a informação de um leitor pegou um dos meus livros, né? E eu trato muito, assim, existem textos que eu trato muito erotismo. E ele chegou comigo e disse: olha, eu estava lendo determinado texto que tinha essa abordagem e chegou um parente meu, né? Perguntou: o que tu está lendo aí e tal. Ele disse: eu estou lendo esse texto aqui, e passou o livro para este parente. O parente começou a dar uma lida. E como era uma pessoa assim muito mais próxima de Deus do que qualquer outra pessoa, ele jogou o livro em cima da cama, disse-me este leitor, jogou o livro em cima da cama e disse: esse livro é do capeta, foi o demônio que escreveu isso. Isso faz bem para o teu currículo, mano, isso faz bem para o teu currículo. Então, só vocês terem uma ideia de que a gente sofre, o autor sofre também esse tipo. Olha, aí gente, eu volto... Tá bom, Goethe, quase um Goethe, o Franciordes. Eu acho que a gente entrou num terreno muito interessante agora, que é o da relação entre o objeto erotismo e o mercado, gente. Né? Sim. Então, o que acontece? Embora as pessoas fiquem falando mal do erotismo e tal, é aquela história que a Camille Paglia tem uma imagem muito bacana que eu vou aproveitar nesse momento. Ela diz o seguinte, que aquelas mesmas mulheres para as quais determinados homens viram o rosto durante o dia são as mesmas que eles vão visitar nos prostíbulos à noite. Então, é mais ou menos essa conexão. Exatamente, né? É mais ou menos esse tipo de conexão. O erotismo é um produto altamente vendável. Vamos pensar, por exemplo, na Hilda Hilst, né? Fez lá o Loriland e foi um livro que foi feito para vender mesmo, e vendeu muito, né?
Então, eu acho que é mais ou menos a linha da família aí do Drummond, né, Alfredo? Então, isso. O mercado que vem. Olha, a Bruna Surfistini publicou um livro, não sei se escreveu, né, mas publicou um livro, gente, o que vendeu é brincadeira, porque a pessoa ia lá... Você deu a sua história, né? Você deu a sua biografia. A gente não pode esquecer dos Tons de Cinza, né? Pois é, olha... Os Tons de Cinza. E tem mais o seguinte, tem um filme aí da Netflix que também fez muito sucesso esses tempos, que é o tal de 365 Dias, que foi baseado no livro também, que é puro erotismo. Então, não é estranha essa relação, gente? Quer dizer, o povo consome, mas o povo tem critica. Diferença do público? Vocês não acham que tem diferença do público? O público, por exemplo, que consumiu a Rist é diferente do público que consome os Tons de Cinza. Então, eu acho que os Tons de Cinza são mais fáceis, né? São mais fáceis e contaram com uma mídia muito grande. Né? E no para ler um pouquinho da Lori Lamb e entender de modo mais muito raso, mas, né? Gente, deixa eu só lembrar que a gente estava falando disso daí e a gente pensa assim no mercado. Por que quando joga um livro de erotismo ele acaba tendo essa boa venda, o pessoal procura e não sei o quê? E aí eu vou para uma questão que eu me peguei na época que eu estava estudando ali a teoria do erotismo, do seguinte, vamos imaginar que uma atriz ou um ator, ele topou pousar para uma revista de nudez, né? O atriz ou o ator topou pousar para essa revista. Então, a revista saiu, ele vendeu muito, todo mundo leu, viu e tal. E aí, passou um tempo, esse ator ou essa atriz aparece, vamos dizer aqui, vamos usar um termo que o pessoal usa muito aí na mídia, essa mídia sensacionalista. Atriz fulana de tal aparece pagando roupa íntima, né? Parece que o repórter está ali o tempo todo querendo filmar alguma cena que apelo, né? Aí você se questiona o seguinte, cara, mas por que esse tipo de nota sobre assim, uma peça íntima que apareceu porque o fotógrafo estava ali preparado para isso causa um burburinho tão grande se essa mesma pessoa apareceu totalmente nua na revista tal? O que é pior? A nudez total ou aquele flagra que o fotógrafo deu? Por que é que mesmo depois que a pessoa aparece, fez um nu total, mas ela aparece assim, sendo flagrada com um pedacinho de roupa que apareceu, por que isso causa tanto interesse na galera, na população, e fica aquele frisson? É a questão da transgressão, né? A questão de ser... Aquela nudez foi consentida, mas aquele flagra, não foi consentido. Então, aquilo desperta no pessoal. Então, tu pegas aqui o Alfredo diz que vai lançar, vou lançar o livro tal, que é totalmente erótico e tal, parafilias e tudo, todo submundo do erotismo e tal. O pessoal vai, vamos ler, vamos ver, vamos começar a julgar o Alfredo e tal. E aí causa aquele burburinho todo. E a galera vai, mas na verdade é apenas um preconceito disfarçado. E também, gente, vamos ser sinceros, esse é um dos temas que mais se pratica no mundo, né? Parece até estranho que as pessoas não queiram discutir filosoficamente sobre isso, a contribuição que pode dar para a sociedade. Eu acho também que tem uma coisa que tem muito a ver com a nossa educação, ou por outra, com a nossa falta de educação nesse âmbito no Brasil, né? No Brasil, no mundo todo. Bora ver, nos Estados Unidos, se você mencionar lá, olha, fulano levou 2 bolas por trás. Eles vão se ater para as palavras bolas, né? O americano tem uma fissura com essa palavra bola. No Brasil, se você disser, olha só, ele se encontrou com fulano e ficaram pau a pau, já a imagem predomina aí, literalmente, fálica, digamos assim, né? Essa educação, ou essa falta de educação, ou essa
erotização precoce, sei lá o que é que seja isso, acaba predominando, né? O caso da Hilda foi mencionado aí, eu lembrei, umas lives passadas, que eu mencionei isso aqui. O cara me falou quando eu comecei a escrever, para você ganhar dinheiro com literatura, você tem que escrever de sacanagem, porque o brasileiro só lê livro de sacanagem, né? Aí você vê agora, acaba de sair mês passado, em julho, os 10 livros mais vendidos no Brasil são 9 de autoajuda. Os primeiros lugares, seja um fodão, ligue a arte de ligar o foda-se, seja foda. Então, é sacanagem também. Aí é foda, né, Alfredo? Até a autoajuda está se utilizando eu acho que você tem que tomar Viagra, tomar catuaba, alguma coisa assim. Tem algum problema aí, Freud. Vem um filho da puta com o ministro Paulo Guedes dizendo que vai tirar o imposto da isenção das editoras porque vai pegar esse dinheiro para doar livros para os pobres. Primeiro, é um cara que nunca leu na vida, vocês viram a estante dele na live que ele fez, era uma estante literalmente vazia, como é a cabeça dele, não conhece o que é literatura. Ora, hoje o governo federal não está comprando nem 30% do que comprava com a verba tradicional para livros para as escolas brasileiras. Se ele tirar imposto, ele vai continuar comprando? Não vai comprar. Então, quer dizer, a formação educacional vai ser cada vez pior, gente. Aí essa deformação, essa história do erotismo, eu tenho muito a ver com o que se fala, e até um pouquinho na geração de quem nasceu em 60 até 80, teve essa formação do pai dizer, meu filho, quando fizer 15 anos de idade, o presente dele vai ser, vou levar meu filho no cabaré, no prostíbulo e tal, para a iniciação sexual dele. Locomotiva, ali no telégrafo. Locomotiva, ali no telégrafo. Quando você pode me avisar? Ele falava isso para os amigos, para o filho dos amigos? Não, né? Quer dizer, a própria hipocrisia da sociedade brasileira. Ela aceita algumas coisas. E as meninas, o contrário disso, né? Pois é. Segura, Deus não pode falar sobre isso. Exatamente. E eu lembro que a história, falei há pouco da Adelaide Carraro, que era escritora demonizada na época e tal, papai. Aí vem a Adelaide Carraro da década de 70, 80, campeã de vendas no Brasil. Mas ninguém dizia que lia Adelaide Carraro. Em compensação, quando apareceu um político que falou que ele é o autor X, não lembro qual era, que era o grande autor da época, de livros católicos, dispara a venda do livro do sujeito. Mas ninguém que lia, e até provável que até esse político lesse esse livro da Adelaide Carraro, admitia que ele era Adelaide Carraro. Como ninguém admite, por exemplo, que lê, entre os intelectuais, que leu Paulo Coelho. Eu vou confessar, eu li Paulo Coelho, não consegui chegar à terceira página, mas li. Comecei a ler, não consegui chegar à terceira página. Consegui ler um livro dele que é muito bom porque ele pegou uma coletânea de pensamentos da cultura oriental e fez, que é o Maktub. Nada é dele ali. É o melhor livro dele, porque não tem nenhum texto dele. Então, considero o melhor livro do Paulo Coelho é esse. Mas o cara dizer que não lê, vai dizer alguém depois que jamais leu o Francioles porque o Fantasioso tinha alguns contos erotizantes, digamos assim, né? Vai dizer que não leu. Dalcídio tem cenas, em alguns romances dele, muito eróticas. Inglês de Souza, não vou falar que o craque aqui no Inglês de Souza é Paulo Moraes Coelho. Ontem, comentando com a minha mulher, uma leitura que eu vi uma passagem no filme que o cara falando o seguinte, você está lendo que livro? O cara está lá com Adolfo Caminho. Aí eu olhei curiosamente, a câmera veio lá, o Bom Crioulo. Aí o cara falou, você está lendo esse livro? Ele disse, por quê? Não, porque esse livro foi traduzido para o inglês, alemão, etc., e trata do relacionamento, um relacionamento homossexual. Aí o personagem olha para ele, sim, você não sabia disso? Querido, isso aqui é naturalismo, século XIX, etc., etc. Se você colocar essa informação hoje para alguém que já leu esse livro, a pessoa vai ficar horrorizada. Ou que não leu na faculdade de letras e até passou por isso, né?
Eu gostava do Igler de Souza no Coronel Sangrado por algumas passagens que justamente denotam essa formação patriarcal, impondo essa história que eu contei ainda há pouco, né? A menina formação... tem que casar, né, Alfredo? E a menina sempre preparada para as núpcias, né, essa história das núpcias. Então, eu acho que, concluindo, há uma grande hipocrisia reinante, e não é diferente da sociedade do século XX para a nossa do século XXI, que ainda continua... eu lembrei agora do ditado que meu tio usava, né? Tio, vamos para uma festa, quem vai? Vamos eu e mais 4 primas. Eu disse, então eu vou dar um aviso lá para o meu compadre. Guarde suas cabritas que meus bodes vão estar soltos. Estão soltos. Essa aí é clássica, né, Alfredo? Você ficar se sentindo no livro do sei lá, do Sade, do Marquês de Sade, né? Opa, vai ser um bacanal, então. Chegava lá, falar a verdade, galera, não era nada disso. Pelo contrário, ficava sentado a noite toda, porque eu não sabia dançar, não conseguia... Eu só pegava, como é quando a perna fica travada, eu pegava, travava a perna e tudo mais. Mas a história da humanidade... Né? É uma deseducação, de fato, e a gente tem essa missão hoje de reconstruir isso, de discutir, de buscar alternativas. Ninguém aqui vai finalizar essa live dizendo que é fácil, de forma nenhuma. A gente tem, inclusive, notícias de escolas que pararam de fazer roda de leitura porque os professores não conseguiam ler a obra na íntegra para não deixar escapar nem um mínimo elemento que pudesse trazer algum nível de erotização para não envolver meninos, às vezes, de ensino médio, querendo se iludir, na verdade, né? Porque desde o Xvideo, gente, acabou essa inocência, né? Autor é fichinha, né? E aí eu acho que é válido registrar isso para que nós possamos continuar, já que a gente está dentro do chão da escola, né, Paulo? Continuarmos defendendo aí a educação literária também para o erotismo. Nós já estamos com 1h30 aqui. Né? Ele já está com olheira. uma amarração, né? Alfredo, queria te falar que é muito sério, meu irmão, em relação a esse lance dos impostos, essa proposta aí, é loucura, né? Esses dias eu gravei um vídeo para embutir essa história num lance literário, porque, assim, o que eu fico fazendo? Nos vídeos eu fico dando uma alfinetada, é muito machadiano isso, afiado e irônico, né? Então, eu gravei um vídeo tratando do homem que sabia javanês, porque, na verdade, é isso. Parece que agora o que a gente tem de gente falando javanês, seja pelo comportamento, pela exposição realmente do caráter, é exatamente isso. Nunca o Lima Barreto foi tão atual quanto está sendo agora, né? Estratégias para avançar, mentira, reinvenção das verdades da história. É um negócio assim absurdo. E esse lance de dizer que vai distribuir livro para pobre é terrível, porque não vai distribuir nada. Surreal, né? O lance educacional vai ficar pior, Alfredo, mas não é para todo mundo, é só para o pobre, cara. É para o pobre. O livro já é quase inacessível, imagina o que... Olha, nós professores, se aumentar ainda mais o preço do livro, gente, eu não estou dizendo que o livro seja caro, né? Eu estou dizendo que nós ganhamos pouco. Né? A gente deveria ganhar que nem um deputado, né? Aí sim, valeria mais a pena, né? Mas tem o levantamento do Observatório do Livro que trata o seguinte: hoje o custo do livro, se não é vendido nas livrarias, ele pode cair 30%. Se for implantada essa não isenção, se tirar a isenção do papel, ele pode subir a 80%. Aí é só fazer um cálculo. O livro de Eros sai o custo da livraria R$40. Calcula mais, é quase dobrar o preço de um livro. É dobrar o preço do livro. Vai surgir uma nova profissão, é o traficante de livro, meu irmão. Vai ter, né? Vai ser isso. Eu vou mudar de profissão, vou traficar livro, não vou mais vender livro. Eu acho que o François está querendo... Eu preso porque ele estava traficando livro, pô. François, está querendo encerrar? Vai ficar bem caro mesmo para a nossa vida. Nós, até para o independente, vai ficar complicado.
Mas é aquela questão, nós estamos vivendo um momento em que a cultura, a literatura tem sido achincalhada, tem sido, se a própria ciência, que poderia... Nós não ficaríamos isentos, né, disso. Que poderia, e que eu acredito que vai, a seu tempo, trazer a vacina para o Covid, se essa própria ciência tem sido espezinhada, o que esperar das outras áreas? Então, a cultura, a literatura, a leitura, ela sempre vai ser uma ferramenta que, com raras exceções, vai estar como um senso crítico, né? Vai apresentar o que precisa ser melhorado, seja qualquer que for o governo. Então, nenhum governo vai considerar a nossa classe, nós, os protestadores textuais, como uma classe que pode ser muito bem vista. Então, eu vejo essa questão do livro aí, envolvendo a tendência de que seja taxado, pelo menos essa é a proposta do governo, de que aumentem as taxas, como uma resposta mesmo a uma classe que não lhe é favorável, ou que não fica a lhe lamber os bagos e lhe considerar mito. Então, sempre vai ter essa revolta. A questão é a seguinte, Alfredo, é porque nós já estamos com 1h30, eu acho que o pessoal já quer ir dormir fazer o sorteio, né? Eu vou pedir para a Catiúcia me dizer um número de 1 a 50. 38. Deixa eu ver aqui. 38. Alfredo, essa tua contagem está meio estranha. Deveria ser de 1 a 69, né, cara? Lembrando do livro da Gisele Ribeiro, né? 69, né? Olha Trocadalho final. Entendi, Paulo. Trocadalho final. Olha a boa coincidência. O livro da Gisele Ribeiro, que se chama 79, né? Eu vou explicar a prática. São 50 colaboradores até hoje, né? E quem ganhou foi o nosso poeta e professor Paulo Nunes. Pô, tá bem ganho. O Paulo, além do livro diário, vai receber um exemplar do meu romance, mais um exemplar do Soneto do Tavernar e mais um exemplar do livro de contos ditos. Tá? Aí Parabéns, Paulo. Bacana, porque o Paulo também tem um livro que se chama Gitos, né, Alfredo? Gitos, meus mini-contos amazônicos. Exatamente. E falar em literatura erótica, o Paulo tem um livro muito bom chamado Vaginário. E tem o Peniário também, Alfredo. Ele cortou para os dois mercados. É um sujeito que sabe... Toma, Guedes, toma. É estrategista. Ele seria um presto-barba na linguagem de hoje em dia. Exatamente. Né? A primeira parte, a segunda parte, e depois tchan, né? Olha aí, o pessoal velho vai entender, né? Gente, assim, eu não poderia deixar acabar a live sem fazer alguma alusão aos comentários da Wanda, né? Wanda, muito grato pelo carinho. Ela lembrou muito bem aí. E Paulo, eu vou jogar aqui na tela um comentário da Wanda, que foi o último que ela fez aqui. Comentário bem grande, a gente vai sumir, eu estou jogando aqui. Isso. Gente, pode ler, Paulo, pode ler e comentar aí. Olha lá. Gente, não resistiu, obviamente não resistiu, né? Tá no sangue e no sobrenome, né? Tenho que lembrar da ousadia e talento de Benedito Monteiro em escrever um romance. Toda a fala na primeira pessoa do singular em que a personagem era uma extraordinária puta chamada Maria de Todos os Rios. Um romance memorável. Benedito foi várias vezes premiado em concursos de contos eróticos e personagem elo de sua obra. Miguel dos Santos Prazeres era um personagem erótico, a começar pelo próprio nome, né? Não adianta ter santo aí, porque Prazeres é muito maior, né? A extensão da palavra. E aí aqui é o seguinte, essa Maria de Todos os Rios, Wanda, é muito interessante porque recupera uma Maria anterior, que é a Maria da Guimar, do Bruno de Menezes. Então, um trabalho de literatura comparada entre essas duas personagens que são, assim, daria para fazer um inventário das putas na literatura daqui do nosso estado. E essas são duas personagens que jamais faltariam, assim como não deveria faltar a Belarmina
da cobra, lá do Ildefonso Guimarães, no conto Linha do Horizonte, né? Olha, a gente tem muitos contos bacanas e possantes, realmente, quando tratam desse tema, que a gente levaria, assim, daria para fazer um curso, Francioles, aqui uma série de conferências, porque tem muita gente boa, né? Olha, fazer um vídeo sobre o antologia, viu? É uma puta antologia. Wanda, vou dar 2 confidências, já que estamos no Dia dos Pais, viu, Wanda? O primeiro texto que eu li do Benedito Monteiro, meu pai tinha datilografado uma cópia de um conto do Benedito Monteiro. Eu não sei até hoje se papai teve contato com o Benedito, mas era um conto chamado Precipício, né? Que é um conto que depois eu encontrei justamente no Carro dos Milagres. Tá? E eu tenho uma revista, Status, tá? Que eu comprava naturalmente porque os contos eram muito bons, não era pelas garotas que apareciam lá. Eu sei. Tá bom, lá, Alfredo, engana. Lá tem 2 contos... A gente acredita, Alfredo. É inconfessável nesse horário, Alfredo. Lá tem 2 contos de 2 paraenses. O primeiro, que foi o primeiro lugar, chamado Cláudio Barradas, que é um conto erótico, e o segundo é do Benedito Monteiro, que foi premiado no concurso nacional de contos da revista Status. Essa revista eu tenho, uma relíquia que eu tenho comigo. E essa história que o Paulo lembrou, olha, gente, vale uma antologia do conto erótico na região. Tranquilo. Paulo é o cara mais apropriado para fazer isso. Eu nem vou ler, eu tinha a começar um conto, pelo nome, né? Eu nem vou ler, vou deixar para outro dia já, viu? Já vou deixar. Alguém lembrou também no comentário o Juraci Siqueira, né, meu irmão? O Juraci, além de ser um livro de mão cheia, é um autor assim, porque os versos sacânicos já tem uma sacada muito legal para fazer o trocadilho, né? E tem título que já dá logo um impacto, né? Em relação do Benny Franklin. Dá logo um impacto pelo título mesmo. Então, é o Enrabador de Melancia, como é o nome do outro? Cu de abelha doce, mas tem ferrão. Então, isso tudo é texto com insinuações, mais do que insinuações, né? Então, só Juraci, gente, já é uma antologia imensa é um compêndio de erotismo, nas suas várias facetas, né? Posso fazer uma inconfidência do Juraci? Levei o Juraci para a turma de educação infantil, numa escola municipal de Belém. Quando cheguei lá, a professora nos chamou do lado assim, seu Juraci, seu Alfredo, pelo amor de Deus. Seu Juraci, o senhor trouxe algum livro para vender? Ele disse, eu trouxe. Paca Tatu, Cutia, não. Mas aquele que tem o negócio da melancia. Sim, a senhora quer algum? Não, pelo amor de Deus. Porque eu deixei, por acaso, em sala de aula, roubaram o livro. E aí, o professor de educação física disse que os moleques levavam para o banheiro e começavam a fazer a leitura coletiva no banheiro da escola. Aí eu disse assim, mas o que é que eu posso fazer, né? Transgressão. É estuprador de melancia, né, Paulo? O estuprador, né, rapaz? Olha, eu acho que coincidiu com o tempo da mulher melancia aí. Eu acho que é o Paulo, né? Já querendo fazer o Juraci ficar ao extremo ainda. Estuprador e rabador já. Não, é porque tem um texto Enrabador do Deserto, amor. Tem o Enrabador do Deserto. O Juraci é a figura que tem que estar na próxima live aqui contigo, Francisco. Você tem que participar desse negócio, mano. E Paulo, tá aí, ó, a gente pode chamar e fazer o Erotismo Parte 3. Bom, eu vou fazer minha despedida já com você. Eu acho que pode ter toda a galera mais do Juraci, cara. Eu acho que vai ser muito divertido isso aqui, né? Temos a Wanda também. Se a Wanda topar, olha, é um bom nome para a gente estender esse trabalho de erotismo. Olha essa da Wanda. Vai ser um Google Meet, né? Verdade. O Haroldo tem alguns contos, né? E o romance o Haroldo também. Maranhão, Alfredo, eu acho que deixa eu ver quem. Acho que só quem tem mais intimidade com os jogos infantis do que eu é o Hernani Chaves. É verdade. Lá no canal já tem 2 vídeos sobre o Haroldo Maranhão. E assim, se fizer gosto, eu vou fazer vídeo de todos os contos, porque todos são muito interessantes. Muito bom. Mas aí, muito bom. Eu acho que é melhor para o negócio só insinuar, né?
Só colocar. Só a cabecinha. Wanda já topou. Wanda já topou. Então, bora só marcar. A gente pode fazer, Paulo, a gente pode trazer o projeto para o final do mês. Ou melhor, não, para o final do mês não, porque vai ter... a gente pode trazer para o final do mês, a segunda quinzena. O Erotismo, parte 3. Pode ser na última semana do mês. E aí o pessoal já vai estar com grana, né? Vai poder comprar o livro da galera, né, Alfredo? Abre um link de compra para lá. Esse projeto tá abrindo uma lojinha aí. Esse projeto era para ter sido um gozo único, mas já está virando franquia já. Pois é, né, rapaz? Eu acho que está virando ninfomania já, mano. É uma série. É porque esse pessoal... Paulo, porque esse pessoal tarado fica acordado até quase 2 da manhã. É verdade. É culpa da plateia. Deixa eu dar minhas considerações finais, então. Queria agradecer o convite, Francioles, participar com a Catiúcia, com o Paulo Moés, que a gente já conhece, com a plateia que estava aí comentando e tudo, porque essa que é o legal, né? Eu coloquei a título de piada aí no Facebook, que hoje um país se faz com homens, mulheres e lives, né? Acabou que a gente está conseguindo ficar mais saudável com esse bate-papo. Falei para o Francioles na vez passada, né? E isso tem me deixado menos para baixo do que habitualmente já aconteceria por estar segregado, literalmente, né? Apesar da literatura ser um gozo solitário, às vezes muita solidão acaba impactando na gente quando vai escrever, né? Isso tem mexido muito com a minha cabeça. Mas eu acho que esses bate-papos a gente consegue levar um pouco aquilo que a gente pensa, trocar ideias, rejuvenescer com o bate-papo que a gente faz com vocês também. E isso ajuda bastante, né? Para vocês, que já são pais, né? Então, feliz Dia dos Pais também. Para todos que estavam nos assistindo, e quero convidar, ainda não sei data nem nada como vai acontecer, tá? Mas a gente quer fazer uma live lá para setembro, com o lançamento da 3ª edição do livro de Eros, um bate-papo sobre o livro também, e no final do mês de agosto, o Francioles é oficialmente contratado a peso de ouro, o apresentador, a terceira live do projeto... O terceiro episódio das 7 Faces de Alfredo Garcia, só que agora o tema vai ser mais literatura infantil, né? Uma coisa mais leve e tal, para deixar o público mais tranquilo também. Até para o Bolsonaro não pensar que eu sou apenas um velho tarado, né? Alfredo, para ganhar dinheiro, tu tens que mandar o teu livro para o Crivella, porque ele vai fazer um comercial do cacete, literalmente, né? E aí tu sabe que ele vendeu tudo, por causa dele, vendeu tudo na Bienal. É verdade. Mas aí tem mais uma coisa, é mandar para o Crivella e ficar torcendo para o Felipe Neto resolver comprar de novo tudo. É verdade. Não, mas é o seguinte, se o Felipe Neto não comprar, só o comercial do Crivella já vai fazer o pessoal correr lá para adquirir o livro, né? E aí é importante. Deixa eu fazer minhas considerações finais. Fiquei preocupado agora com o Alfredo quando ele disse que fica para baixo. Pô, Alfredo, assim não dá, meu irmão. Não, mas... Ficar para baixo comigo nunca. Não sei se o Alfredo... Pior que tudo, porque a pesquisa científica que saiu agora diz o seguinte: nunca recorreram ao prazer solitário durante essa pandemia quanto agora, né? Pois mano. E nunca se fez tão pouco sexo quanto na pandemia. Então, aquela história que se pensava no começo, que ia ser o baby boom da pandemia, é o contrário. O brasileiro está para baixo, literalmente mesmo. Não vai ter um aumento populacional, né, Alfredo? Pelo contrário, está diminuindo, porque o pessoal está morrendo. Está diminuindo, Olha, gente, muito grato aí, Francioles, Catiúcia, Alfredo, pela companhia, né? Pessoal que ficou assistindo até agora, quem só passou por aqui. É sempre um momento de descontração, de aprendizado, de diversão mesmo, conversar, interagir com as pessoas. A gente que tem responsabilidade e se mantém resguardado, mais isolado,
sente realmente a falta de conversar com seus pares. Então, essa tem sido uma oportunidade muito bacana para mim. E eu queria desejar aí um feliz Dia dos Pais para todos os pais. E eu espero que tenha sido bom para vocês também. Só isso. Francioli, contigo, meu irmão. Ah, não, a Catiúcia vai fazer o seu comercial. Eu quero agradecer mais uma vez o convite. Fiquei com medo, mas eu vim com medo mesmo. Ah, que isso! E o medo não de vocês, tá? Inclusive, a minha tranquilidade se dá pelo acolhimento de vocês e de todas as mulheres que ficaram aí até agora, a Ana Lúcia Araújo, a Eliane Tenório, a Amanda. Não sei se as meninas de Marabá ainda estão por aí, mas eu queria finalizar com a leitura de um poema de uma escritora do Rio de Janeiro, que eu também compartilhei a nossa live por lá, então o povo todinho depois vai vir assistir. E ela diz assim, a Cecília Rogers, e ela diz assim: tuas mãos no meu corpo deslizam e acendem no meu corpo que minha alma grita. Em tuas mãos, em lenta sedução, percorrem vãos em premeditadamente calma, no meu corpo a pele queima. O amor transcende por tuas mãos no meu corpo, desvendas então segredos nos becos do meu corpo, em tuas mãos. Então, que essa literatura de escrita feminina que eu tive a oportunidade de trazer um pouquinho junto com toda essa discussão que vocês têm feito maravilhosamente bem, nas lives anteriores, nos deixa mais responsáveis ainda para continuar fazendo esse processo de debate, de discussão, de trazer essa literatura para esse canal de comunicação midiática, como eu conversei inicialmente com o Paulo. Acho que estávamos nos bastidores, né, Paulo? Isso. E do quanto que nós estamos subvertendo, usando esse espaço midiático, que outrora era muito mais para diversão e para comunicação informal, trazendo temas também tão relevantes quanto essas vozes femininas dentro dessa verve, erótica da literatura que eu tive o prazer hoje de compartilhar aqui. Então, só agradecer, beijos para as meninas que ficaram por aqui com a gente até agora, beijos para vocês que me deixaram tão à vontade, tão tranquila para a gente fazer essa conversa aqui maravilhosa. Valeu. Olha, eu vou fazer aqui a parabenização também da nossa querida Ana Lúcia, que nos assiste lá de Portugal e que nos informou aqui que realmente é o nível dela, né? 58 aninhos. Parabéns, Ana Lúcia. Felicidades. Opa, aí. Nosso abraço aqui, recebe aí da Leimar, indo aí da Leimar. Olha, antes, meu irmão, de concluir, por favor, só eu esqueci de falar, eu sou péssimo na divulgação. Gente, eu queria deixar o convite para as pessoas que ainda não conhecem. O convite para conhecer o canal, eu deixei o link aí, né? Tem uma playlist lá que é só de literatura e erotismo, tá? Eu abordo autores como Clarice Lispector, que tem muito texto erótico, como Nelson Rodrigues, tá bom? Então, eu acho que vai ser uma boa oportunidade das pessoas conhecerem um pouquinho mais daquilo que eu desenvolvo, porque, assim, eu sou um leitor profissional, né, gente? Então, eu faço isso levando muito a sério. Tem uma aula sobre o Alfredo Garcia, né? O conto As Primas. Eu fiz uma leitura comentada. Tem o Haroldo Maranhão. Enfim, eu selecionei autores realmente representativos dessa linha de literatura e erotismo. Eu acho que vocês vão gostar de ver o que tem lá. Só tem um adendo, né? São aulas, gente. Não é um vídeo de 5 minutos. Você tem que ter uma disposição, uma disciplina para acompanhar 30, 40 minutos até de aula, né? E aí pode apostar, né? No final é que a coisa fica mais divertida, né? O erotismo não acontece só nas preliminares, você tem que ir até o fim, gente, senão vai desandar. Né, Alfredo? É verdade. Propaganda, não pode ser propaganda enganosa, só digo isso. Pois é, né? E outra coisa, se a pessoa acabou no começo, vai ser, como é que se classifica isso? É ejaculação precoce, né? Não dá. Quase 2 horas, né? Quase 2 horas de live. Foram 2 horas, olha.
O pessoal está insaciável aqui. Foram quase 2 horas, e uma coisa que eu tenho percebido nessa live que nós estamos fazendo, esse projeto da meia-noite, é que, diferente das lives em horário mais cedo, onde o fluxo do pessoal é muito grande, o pessoal, no bom sentido, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Aqui na live da meia-noite... Permita-me, Franciordes, permita-me. A gente colocou Emanuele no chinelo, só quero dizer isso, tá? Emanuele perdeu. Então, aqui na live da meia-noite, o pessoal fica mesmo. O pessoal vem, fica, acompanha até o final. Nossa querida Cláudia Chini esteve aqui com a gente, Beni Franklin, Eliane Tenório, Wanda Monteiro e mais uma galera que esteve com a gente aí. Um abraço para todo mundo. Nos despedimos por aqui, agradecendo a todo mundo que esteve aqui na live, participando também, Alfredo, Catiúcia, Paulo. Gente, acompanhe o nosso trabalho, viu? O pessoal que ainda não acompanha, por exemplo, a Catiúcia, o Alfredo, ou a mim, acompanhem os demais para vocês. Vocês sabem que o nosso marketing hoje é virtual, né? É o marketing digital. Vocês vão acompanhar nossas produções, nossas discussões, indo nas nossas redes virtuais. Então, acompanhe o canal do Paulo, que é um canal que ele está sempre trazendo discussões muito interessantes lá. Eu vou até dar a dica para vocês procurarem um vídeo onde ele trata sobre uma experiência que ele teve com a Thaís. Ele não esquece a Thaís, mano. É um vídeo muito revelador que ele fez, uma pesquisa de campo. Amigo de infância do Alfredo, pô, lá de Bragança. Mano. Umas experiências traumáticas aí. Gente, boa noite para vocês, tá? Um abraço. Boa noite. Valeu, gente. Abração. Vou voltar aqui com todo mundo aqui. Tchau, gente. Tchau. Tchau.